Olá, muito boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga. Espero que você tenha tido um excelente fim de semana, tenha curtido. Eu descansei a beça, li 2 livros, um eu não entendi nada, o outro eu ainda estou pensando, mas dá tudo certo. E aí? Tá refletindo nas... Que livros? Estou Curioso. curioso. Não posso contar porque tu é metido, tu vai querer ler o mesmo livro. Você tem bom gosto literário. Eu tenho bom gosto de quem? Literário. Estou lendo um livro, A Luz que Não Podemos Ver. É um livro que não pode ser mais lindo. Mais lindo. Certo? De quem e o é? outro eu não posso contar. Então me dá o nome do autor. O outro eu não posso contar. Vai ser um segredo entre mim e eu mesmo. Pensa no seguinte. Pensa numa mentira. Esse é que é o problema. Eu sempre digo o seguinte: o caminho mais difícil que um homem pode trilhar é o caminho da mentira. Mentira é um negócio. Talvez, às vezes, eu sempre digo, eu prefiro uma verdade dura do que uma mentira doce, né? E o que ocorre? Se não houvesse uma mentira, esse aqui não estaria morto. E esse aqui não seria um assassino. Por quê? Esse aqui é casado com a moça Mariazinha, como eles chamam, né? Tem um filhinho e tal, mas ela tem um filho, ela já tem uma menina de 10 anos que foi do casamento com essa aqui. Aí, olha o que é a vida. Tá tudo muito bem até que a menina de 10 anos diz o seguinte, que ela era abusada e agredida por esse aqui, pelo atual marido, padrasto dela. O marido de Mariazinha, ex-marido de Mariazinha, descobre, soube, vai na casa da ex-mulher da Sestironense, que morre. E ele está foragido. Só que tem que comprovar. Fazem o exame na menina e não tem nada confirmado. Ela não tinha sido abusada de jeito nenhum. Vem uma questão. Vem uma questão, né, que é... deixa eu dar uma informação, mas tem que trocar aqui para eu dar informação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, rejeitou o pedido do presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, ele que tinha anulado a aprovação do impeachment da presidente Dilma. Ele disse que não tinha valido nada. O presidente do Senado, Renan Calheiros, acaba de informar que o processo seguirá normalmente. E nesta quarta-feira, os senadores começam a decidir se afastam ou não a presidente Dilma do poder. E aí ela ficaria até 180 dias fora do poder. Os senadores vão analisar o relatório do senador Antônio Anastasia, aquele relatório que já foi aprovado na comissão do impeachment no Senado. Também a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou, informando que vai recorrer da decisão do presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, no Supremo Tribunal Federal. O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, acatou um pedido do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, e anunciou, né, hoje, pela manhã, que o processo que cassou a presidente Dilma na Câmara estava anulado. Só que a Câmara já tinha mandado o processo, né, do impeachment para o Senado, e a partir daí o Senado é quem tem a decisão a ser tomada, e o presidente Renan Calheiros acabou, né, o presidente do Senado, Renan Calheiros, acabou de referendar que o processo segue normalmente.
Vamos nós. Mas aí eu dizia, a menina foi e fez exames. Não aconteceu nada. Ela não foi vítima de abuso, coisa nenhuma. A essa altura, nós já temos o pai dela foragido como assassino e o padrasto morto. A mãe vem. Aí a mãe é chamada e diz o seguinte, o meu ex, que está morto, que é esse, que virou ex também, não tem nada a ver com isso. Sou eu que bato nela para educá-la. Vê se é possível. Olha o que é uma mentira. Põe no Cidade. Na casa onde aconteceu o crime, ainda estão as roupas e pertences da família. Durante um mês, viveram aqui o casal e o filho de 9 meses. Depois da morte do marido, a mulher diz não ter condições de continuar na casa. A gente fazia tudo junto, sempre era ele, dava brinquedo, sempre com a família dele, ele era tudo. Essa moça de 26 anos, que prefere não se identificar, era casada há 1 ano com Fernando Vieira Flores Júnior. Ela já era mãe de uma menina de 10 anos, fruto do relacionamento que teve com Jefferson Macedo do Carmo, de 27. Segundo essa mulher, Jefferson matou Fernando. De acordo com a investigação, Jefferson saiu da casa dele, em São Paulo, desceu a serra e veio até aqui, São Vicente, no litoral paulista, determinado a se vingar. Ele caminhou por todo esse corredor, deixou a moto dele estacionada na rua, veio ainda com capacete na cabeça. Quando chegou aqui, diante dessa porta, deu uma pesada e arrombou a porta. Olha, a gente ainda consegue ver que ela está quebrada. No quarto estavam a ex-mulher de Jefferson e o atual marido dela, junto com o filhinho pequeno do casal, de apenas 9 meses. Jefferson determinou que a mulher e a criança saíssem do quarto e descarregou o revólver na vítima. Foram 6 tiros. Pelo menos 3 acertaram Fernando, que morreu na hora. As marcas estão na parede do quarto. Vizinhos ouviram o barulho. Escutei um barulho, muito forte, de uma porta sendo arrombada. Aí, logo em seguida, a esposa, do falecido gritou. Aí veio uns tiros, entendeu? Eram muitos tiros, Foi horrível. Jefferson fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado. O motivo do assassinato, para a polícia, foi vingança. Fernando era suspeito de estuprar a filha de Jefferson. O boletim de ocorrência de estupro de vulnerável foi registrado no dia 8 de abril, cerca de um mês antes do assassinato do padrasto da criança. Quem fez a denúncia foi a avó da menina, que ao perceber um comportamento diferente da neta, começou a questioná-la. Segundo a avó, a criança contou que sofria do padrasto abusos e maus tratos e que a mãe sabia de tudo. Uma das formas de castigo era deixar a criança ajoelhada no arroz por uma tarde inteira. As cicatrizes no joelho e um laudo do Instituto Médico Legal comprovam os maus tratos. O suposto abuso não foi confirmado no laudo, mas na delegacia a criança reafirmou toda a história. A mãe não acredita que Fernando teria coragem de praticar o abuso. Ela diz que ele sempre tentou ser um pai para a menina. Eles eram sempre bons amigos, tinham uma amizade assim de enteada e padrasto. E se tivesse acontecido assim do tipo, ela teria me falado, ela me contava tudo. Em relação aos maus tratos, a mãe defende o marido que morreu. Fala que era ela quem castigava a filha. Foi eu, porque como ela estava muito mal criada, mentiu, fez outras coisas que a gente não gostou, estava impossível. Aí ele falou, não, você não bate nela, que eu não gosto que bate, só dá algum castigo. Mas ela já estava sem TV, sem brincar, já estava sem nada. Eu peguei e exagerei. Aí ficou as marcas no joelho, sim, mas eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Mas isso não significa que eu não goste, que eu não amo, que eu não cuidava. Mas se aqui, esse está foragido, ele vira um assassino porque ele acreditou na história
que a filha, adolescente não, criança, né? 10 anos e pouco, né? Contou. E ele se torna um assassino porque ele quis, né? Salvar a honra da filha à bala. E era tudo uma mentira. Aqui é o retrato de uma mentira. Aqui não. Aqui é um outro retrato muito comum no nosso país, infelizmente. A história da impunidade. Esse aqui namora com essa moça que se chama Valdelice, certo? Ele namora com a moça, né? E ocorre o seguinte, ele queria porque queria, né? Arnaldo queria porque queria que ela, né, aceitasse morar, né, morar com ele. E ela, 1 ano de namoro, e ele querendo morar com ela. E ela dizia, não quero morar com você. Ele encarou isso como uma rejeição. E ele levou isso tão a sério que ele disse, então vou dar um fim nela e vou dar um fim em mim. Naquele dia ele vai e convida, né, a moça para ir para um motel. Muito bem, eles vão. Quando chega lá, ele só tinha uma intenção, né? Dar fim à namorada e se matar. Ela morre. Ele dá um tiro nele mesmo, mas ele sobrevive. Fica lá um tempo no hospital e sobrevive. Muito bem. Se naquele eu falei da mentira, esse é o retrato da impunidade. A justiça deixa com que ele responda ao processo em liberdade, só que não o julga. O tempo passa e ninguém é julgado. Quer dizer, a justiça por que solta? Porque tem que julgar o cara. É a mesma justiça que não julga. Então, solta o assassino. Me faz, de alguma maneira, eu entender que justiça é essa. Põe no Cidade. Eu vi uma mensagem hoje que quis dizer tudo. Mãe, sai um pouquinho daí do céu e vem me abraçar. Como não se emocionar? Passar o Dia das Mães longe dela é tarefa árdua. Conselho, carinho é tudo na vida de alguém. A gente não sabe se tá errando, se tá sendo falho. É bem complicado. Não é para menos. Valdelice Soares da Silva. A cabeleireira de 44 anos foi assassinada com 2 tiros. Eu passei a semana inteira junto com ela. E de repente a gente esperar uma notícia dessa, assim, é um baque. Foi Arnaldo Amador de Melo que a matou. O ex-namorado. Ele queria casar escondido, que ele queria ficar morando dentro da casa dela. E minha mãe sempre foi uma pessoa mega independente, né? Então era melhor cada um seguir seu caminho, só que não foi isso que ele escolheu. Quando o casal se conheceu na festa de uma amiga em comum, Valdelice acreditava que aquele homem era outro. O tempo passou e ela nunca quis ir além do namoro. Arnaldo, ao contrário, desejava casar com a cabeleireira, queria morar na mesma casa e ter mais filhos. A insistência desgastou a relação. Toda vez que ele vinha, para poder ficar um pouco na casa da minha mãe, era uma sacola de roupa que ele trazia. E aí, quando minha mãe foi ver, já estava metade de um guarda-roupa dele. Opa, como assim, metade de um guarda-roupa, sendo que nem aqui ele mora? Que ele não gostou, foi aí que vieram as discussões. A cabeleireira resolveu acabar com tudo num sábado à tarde. Horas depois, reuniu as amigas. Elas vieram para o bar. Beberam e comeram madrugada adentro e viram que Arnaldo apareceu na rua, mas não entrou.
Valdelice nunca tinha sido ameaçada. Arnaldo também não bateu na namorada um único dia. Isso iria mudar naquela madrugada. Ele falou que uma pessoa igual ele, a minha mãe jamais iria encontrar. Que ele gostava muito dela, que ele ia esperar uma decisão dela voltar. Se ela não voltasse, ele ia viver a vida dele. Mas que ele não queria namorar, ele queria casar. São cerca de 25 metros até o portão de casa. Foi quando a cabeleireira se surpreendeu. O ex-namorado estava parado bem aqui, onde hoje estão essas motocicletas. Ele logo saiu do carro e iniciou uma rápida conversa com a ex-namorada. Não durou muito. Ela pegou e entrou no portão. Valdelice não demorou mais do que 5 minutos dentro da própria casa. Depois de abrir esta porta que estava trancada, colocou as chaves sobre uma cômoda que ficava bem aqui, junto um pouco de dinheiro, o restante que sobrou da diversão com as amigas no bar, horas antes. Na sequência, tirou esse par de sapatos, por conta do salto alto, colocou algo mais confortável, umas sandálias que estavam bem aqui, também na sala da vítima. Na sequência, fez o caminho inverso, passou pela porta, trancou e desceu para se encontrar com o ex-namorado. Até hoje, nem mesmo a polícia, ninguém sabe ao certo como ela entrou no carro, se foi obrigada a seguir para o motel ou se simplesmente foi convencida em uma armadilha. Karina não tem fotos do casal, guardou apenas fotografias em que cada um aparece só. Nestas, os dois curtem um final de semana na praia. Há imagens em que ela é fotografada dentro do carro usado no crime. Valdelice usa o boné de Arnaldo. A cabeleireira de 44 anos queria manter a rotina, morar sozinha, onde sempre esteve com a filha e a mãe. Karina acha que Valdelice foi ameaçada e obrigada a entrar no carro naquela noite. A mãe dela havia dito que não queria mais nada com Arnaldo e que ele parecia não desistir. Medo, ameaça, alguma coisa ele fez. Ela não ia assim. Ela já estava bem decidida o que ela ia fazer, né? Alguma coisa, ele deve ter bem ameaçado ela para ela ter ido. O crime aconteceu pouco antes das 5h30 da manhã. Não havia sequer amanhecido quando os dois se aproximaram do hotel. Entraram depois de passar por este portão e foram obrigados a parar o carro bem ali, no quarto de número 3, o único que estava disponível. Arnaldo já se adiantou, pagou a conta antes de entrar no quarto, mas a vítima não percebeu nada. Estava sentada na cama quando o ex-namorado se aproximou. Trancou a porta e, segundo a investigação, logo em seguida sacou o revólver que estava na cintura. Os disparos foram ouvidos logo em seguida. O zelador correu para saber o que tinha ocorrido. Pela fresta da porta, viu os corpos no chão. É uma cena forte. Falou para e a gente viu só disparos, uns barulhos de alguns estralos. Foi nesta cama que Valdelice sentou antes de morrer. O casal não ficou 20 minutos no hotel. A investigação aponta que o assassinato teria sido planejado. Como que é para uma pessoa tirar a vida da sua própria mãe? É sem palavras. Saber que ele anda, que ele dorme, que ele convive normal. E ele não é uma pessoa normal, ele é um assassino. Arnaldo, segundo a perícia, atirou contra o próprio peito. O revólver calibre 38 foi apreendido e o criminoso levado com vida para o hospital, na mesma região. Arnaldo ficou entre a vida e a morte, mas escapou. Valdelice não teve a mesma sorte, não teve chance de defesa. Foi surpreendida, não teve escolha, foi executada onde acreditou estar pelo amor. Deu oportunidade para a tragédia. O assassino aproveitou. A filha da cabeleireira diz estar revoltada porque o ex-namorado da mãe nunca foi parar na cadeia. Ele acabou com a minha vida. Ele acabou. Se fosse só arrancar,
A gente podia tentar preencher, né? Mas ele acabou com a minha vida. Acabou. E da minha boca ele sempre vai escutar que eu jamais, enquanto eu tiver vida, eu não perdoo. Eu não perdoo o que ele fez. Arnaldo ficou internado 15 dias. Se recuperou e teve chance de responder ao assassinato em liberdade. A lei deu a ele até agora 3 anos para viver livre, bem longe da cadeia. Você acha que esse é um processo que tem que mudar no país? Com certeza. Com certeza. E não só eu choro, muitas filhas choram por aí. Muitas. Muitas. Com certeza. É muito falho. O caso que foi concluído naquela semana não teve fim, mesmo sendo encaminhado à justiça, porque se arrasta aqui, no Fórum Criminal em São Paulo. O processo é mais um, numa pilha que cresce a cada dia. A família está inconformada com a realidade dos fatos. Enquanto um julgamento não determinar o futuro do assassino, ele pode sim e tem o direito de seguir a rotina normalmente em Minas Gerais, onde está, segundo testemunhas, bem longe do cenário em que é conhecido pelo crime que cometeu. Quer dizer que ele tira a vida dela e fica vivendo normal? Ele não é normal, ele é um assassino. O lugar dele não é no meio da rua, ele está esperando o quê? A próxima vítima? Acho que é isso que a justiça está esperando. Outras vidas se perder. Olha aqui, eu vou direto no Senado, me dá imagens do Senado Federal. Você vai vendo aí, está falando o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ele que também foi prefeito de Campina Grande e ele que apoia o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Ainda há pouco, o presidente do Senado, Renan Calheiros, decidiu dar prosseguimento à admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma, porque nesta manhã o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, tinha decidido anular as sessões que acabaram com a admissibilidade na Câmara do processo de impeachment. O presidente do Senado, Renan Calheiros, né, tomou essa decisão e a partir do momento em que a Câmara mandou o processo para o Senado é quem tem autoridade sobre a questão. Aí você vê o presidente do Senado que tomou a decisão ainda há pouco e na quarta-feira então, começa em plenário o julgamento, na verdade, a avaliação do relatório do senador Antônio Anastasia, que recomendou o afastamento da presidente Dilma. Se tal ocorrer, a presidente fica 180 dias, até 180 dias, fora do governo para que então o processo continue e se decida no Senado pelo afastamento definitivo ou não. Já eu vou ter mais informações. Me dá a imagem. Vai, meu filho. Mudei. Ela sofreu na mão deste homem. E o nome desse homem é Zaqueu. Eu, quando digo que tem que mostrar aqui a foto, eu tenho certeza. Ele conquistou o coração da moça para depois matá-la. Ele estava foragido. A gente mostrou a imagem, ele está preso. Ele acaba de ser preso. Como? Onde? Onde ele se escondia? Eu volto já já.